Alexandre de Moraes, que concedeu uma entrevista a um jornal dos Estados Unidos. Ele situa bolsonaristas e joga balde de água fria em quem ainda crê na elegibilidade do líder da extrema-direita. Eu separei 2 trechos dessa entrevista do ministro Alexandre de Moraes, Ari, que evidenciam bem que o que Bolsonaro passa no Brasil anda longe de ser uma perseguição. E a elegibilidade dele é algo praticamente impossível, considerando as decisões já tomadas e as apelações que já foram analisadas no Supremo Tribunal Federal e também no TSE. Tem as cartelas com as declarações do ministro. Em uma delas, ele disse: é possível que Bolsonaro seja absolvido na ação criminal, porque o julgamento está apenas começando. Mas ele tem 2 condenações no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, por inelegibilidade. Portanto, não há possibilidade de seu retorno, porque ambos os casos já foram objeto de recurso e agora tramitam no Supremo. Somente o STF poderia revertê-los e não vejo a menor possibilidade disso acontecer. O primeiro trecho. E tem outro trecho, Ari, em que ele fala sobre essa questão, essa narrativa da perseguição que a extrema-direita adota no Brasil. A narrativa de perseguição política, a alegação de inimizade pessoal, tudo isso ruiu, porque não foi apenas a Polícia Federal que os acusou. O próprio Procurador-Geral decidiu apresentar queixa. Professor Vila, a gente concorda com tudo que o ministro falou. Agora, as palavras precisam ser bem medidas, porque qualquer senão, qualquer declaração um pouco mais dura, aí vem o discurso lá nas redes sociais. Olha aí como a condenação é irreversível porque ele é perseguido para sair do jogo da sucessão no próximo ano. Não, né? O que o ministro, à época, na eleição presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do Supremo Tribunal Federal, né? Hoje não é mais o TSE, está dizendo aquilo que todos nós acompanhamos, ou seja, as pessoas esquecem, porque o Bolsonaro é interessante, é um tipo de liderança que merece estudos com mais cuidado do que normalmente os que eu já li até hoje aqui no Brasil, porque ele vai todo dia falando, dando entrevistas, participa de atos públicos, como recentemente na Avenida Paulista em São Paulo, e as pessoas acabam esquecendo do passado recente, o que no Brasil isso infelizmente é muito comum, que ele está inelegível. Então ele, quando se coloca como candidato à eleição em 2026, há um pressuposto básico, a elegibilidade, mas se ele não está elegível, ele está inelegível, portanto não pode ser candidato, eu estou dizendo o óbvio, mas ninguém coloca essa questão, porque para ele deixar de estar inelegível, precisava de uma mudança por parte agora sim do Supremo Tribunal Federal, o que é impossível, não há nenhuma razão que justifique isso, porque o processo tramitou no Tribunal Superior Eleitoral, você tem aqueles embargos de declaração, embargos infringentes, tudo aquilo, e tudo foi resolvido. Portanto, ele sabe, Jair Bolsonaro, que não será candidato. Mas, pela dinâmica do processo político que ele constrói, e nesse sentido ele é muito eficiente, tem que tirar o chapéu, se esquece do óbvio. Ele se diz candidato numa eleição que ele não pode ser candidato. E o que o ministro está dizendo, de forma muito clara e juridicamente, com muita ponderação, é isso, né? Condenado, está inelegível, sem entrar na questão da ação penal, que vai ser julgada, do qual ele é relator, registro na primeira turma do STF, ele não entrou no mérito dessa ação, isso é importante, ele não está pré-julgando, isso é muito importante, ele está se referindo ao processo na Justiça Eleitoral, que já terminou. É essa a razão em que o Brasil assistiu de forma transparente, democrática, porque são raros os países no mundo que as cortes superiores transmitem suas sessões. O Brasil é um deles, são pouquíssimos os países. Quer mais transparência do que isso? Caso uma mentira repetida 1000 vezes não vai se tornar verdade. Não é porque ele diz, vou ser candidato, que a justiça vai mudar como num passe de mágica. As melhores coisas acontecem às 21 horas. Você piscou. Nós vamos para a 3ª edição do Acústico 21. É amanhã, quinta-feira, o show da banda Renato